Pessoal, o nome da nossa aula é moral. O que é moral? Certo? Na aula passada a gente falou sobre ética e nós falamos que ética está no reino da reflexão, né, do pensamento. E sempre quando a gente vai tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, ou a gente pensa antes, ou previamente a gente já pensou, né? Por que isso, pessoal? Aí você vai dizer assim, não, mas eu não penso antes de fazer. Mas eu digo, você já pensou antes. Por quê? Justamente por conta da moral. A moral, ela é do reino das regras. Ela é do reino das leis. Ela é do reino daquilo que pode e daquilo que não pode. Então, veja, a moral, ela sempre nos dá conteúdos. Ela sempre nos dá regras. Então, quando eu vou agir, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já venho previamente com essa moral dentro de mim. Né? Eu já estou moralizado, por assim dizer. Certo? Então, por isso que eu falei que a ética ela está na reflexão. Por quê? Porque enquanto a moral ela causa, né, ou ela não causa problema para os outros, a ética vai apelar para mim, para o meu pensamento. E aí, como eu já tenho essa moral dentro de mim, eu vou refletir para saber se eu devo, se eu não devo. Às vezes eu vou pensar assim, eu acho que eu não devo, mas eu vou ter que fazer, porque eu preciso. Aí eu vou lá e faço. Essa é a reflexão da ética. Certo? Então, veja, a ética ela está nas leis escritas, ela está nas leis não escritas, né? E ela está dentro daquilo que pode, dentro daquilo que não pode. A gente pode dar um exemplo, vários exemplos. Vamos lá começar com um exemplo mais fácil, né? Que acontece muito hoje em dia. Por exemplo, xingar a mãe, xingar o pai. É uma questão moral ou é uma questão ética? Né? Mas tem bastante. É uma questão ética e é uma questão moral também. Né? Por que é uma questão moral? Porque a gente já tem toda uma tradição familiar que diz que eu não devo xingar minha mãe. Por conta disso. Né? O pai também não. Então já tem por trás toda essa tradição. Né? Então isso é uma questão moral. E é uma questão ética por quê? Porque tendo essa questão moral, tradicional, eu vou pensar se eu devo ou se eu não devo xingar a minha mãe e o meu pai. Né? Então a ética, ela entra assim, ela entra na reflexão. Ela entra quando eu paro e penso. Essa é a ética. Agora, pessoal, em relação à guerra na Ucrânia atualmente, é uma questão moral ou é uma questão ética? Só ética? É uma questão moral também. Por que é uma questão moral? Sim, é errado, mas por que é errado fazer guerra? Isso, porque vai matar muita gente, Agora, o que você falou? Consequências ruins, né? Matar muita gente. Perfeito. Agora, veja, por que é ruim isso? Porque a gente tem o direito à vida.
E aí, ao fazer a guerra, você está quebrando essa regra. Por isso, uma questão moral. Uma questão moral internacional, né? Fazer a guerra, ué. Certo? E é uma questão ética também. Por quê? Porque alguém tomou uma atitude, né? E ao tomar a atitude, ele pensou bastante, mas resolveu fazer a guerra. Claro que a guerra não acontece assim, de uma hora para outra. Tem todo um contexto histórico, né? A Ucrânia, ela é desejo da OTAN. A OTAN é um grupo de países que tem interesse na Ucrânia por conta justamente da Rússia. Daí começa a guerra, né? Então é uma questão ética e moral de todos os lados. E saindo da Ucrânia e vindo para cá, para o Brasil, pessoal, indo lá para Roraima, lá para a região dos Yanomamis, tem um problema lá acontecendo, é um problema ético e moral, a questão dos Yanomamis. Por quê, pessoal? Pelo seguinte motivo. Lá tem os Yanomamis estão passando por um problema humanitário muito sério, problema de saúde sério, problema de fome, problema de desnutrição. Por quê? Porque alguém, né, durante 4 anos, resolveu dizer que os garimpeiros podiam sim invadir as terras dos Yanomamis e fazer lá garimpo ilegal, né? E aí começou a garimpagem ilegal na região dos Yanomamis. Sim. Né? Então, por conta dessa atitude, agora nós temos lá os Yanomamis tendo que ser socorridos às pressas, porque senão muitas crianças Yanomamis vão morrer. Né? Isso é uma questão ética e moral também. A questão é saber como que a ética entra e como que a moral entra. Aliás, boa pergunta. Como que a questão ética entra, pessoal? E como que a moral entra nessa questão, por exemplo, dos Yanomamis? Ou, por exemplo, na guerra da Ucrânia, enfim. Boa pergunta. Certo, mas onde é que está a ética aí? Ou a antiética, né? Certo, perfeito. E a moral? Como é que a moral entra? Certo, mas aí... Sim. Isso, ela está citando o direito à alimentação, à segurança alimentar. É isso que ela está... Não, aqui a gente está falando dos Yanomamis. Por conta da invasão. O problema se criou por conta da invasão dos garimpos. Porque a invasão tirou, em certa medida, a invasão atrapalhou a vida deles. Porque tira os Yanomamis de onde eles estão, né? Ou restringe apenas, né? E aí cria-se um problema de alimentação, cria-se um problema de saúde,
Sim. Da moral? Não, a questão moral e a questão ética entra nessa questão dos Yanomamis, primeiro porque ao fazer garimpo ilegal na terra dos Yanomamis, você invadiu a propriedade dos Yanomamis, né? É o direito à propriedade. Logo, é uma questão moral. Ao invadir as terras dos Yanomamis, você criou ali um problema de saúde e de alimentação. Por quê? Porque desloca os Yanomamis de onde eles estão e deixa eles confinados. Além disso, isso é uma coisa, além disso, o governo, durante 4 anos, reduziu bastante o recurso para os Yanomamis. Né? Reduziu bastante o dinheiro para os Yanomamis. Né? Então, se criou isso. Né? Por isso que eu citei a questão dos Yanomamis. Certo? Então, assim, para resumir, para dar a palavra a vocês, moral está no reino das regras, das leis, daquilo que pode, daquilo que não pode. Né? E a ética, ela está no reino da reflexão, do pensamento. Agora, perguntas, questões, pode fazer. Vamos lá. Vai. Sim. 11. É mais nova. Eu esqueci a criança? Sim. Sim. Sim, ele matou minha filha, ele foi imoral, ele foi antiético. Se eu matá-lo, eu também serei antiético e imoral. Sim, vou ficar com raiva. Eu vou querer matar também. Não. 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 Eu estou falando aqui como um professor de filosofia. Não dá para esquecer. Sim. Eu iria resolver o problema, ué. Chamar a polícia. Eu não sei qual seria a minha reação. Toda vez que eu Adriano, né? Toda vez que eu me vejo diante de um problema muito sério, eu tendo a não reagir. Né? Eu tendo a não ter ação.
Eu penso que, assim, analisando pela questão moral e pela questão ética, eu poderia, no máximo, xingar o cara, né? Mas matar jamais. Matar jamais. Por quê? Porque, ó, dentro da questão ética e da questão moral, tem uma coisa chamada civilização. Se ele pegou a minha filha, matou, estrupou, aí eu chego, mato ele, o que é isso? É a barbárie, ué. É a barbárie. Vocês querem a barbárie? Ué, então o que vocês estão fazendo aqui na escola? Pra quê? Alguém quer? Isso! Mas qual é o problema disso? Mas nenhum. Mas isso aí não tem problema. Isso não tem problema. Isso não é barbárie. Isso. Ó, pessoal, 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 deixa eu fazer aqui uma metáfora, tá bom? Ó, na hora do futebol, calma, pessoal, calma. Na hora do futebol, todo mundo é técnico. Todo mundo é técnico. Na hora da doença, todo mundo é médico. Na hora da doença, todo mundo é médico. A questão é, eu posso dirigir a seleção? Eu não posso. Não posso. Essa ideia do que eu posso e do que eu não posso, ela tem que ser mais importante do que a minha raiva, do que a minha vingança. Se eu matar o cara que matou minha filha, estrupou minha filha, isso se chama vingança. Mas você não, pessoal, ó, vocês não têm que querer a vingança, pessoal. Não. Mas isso não é justiça. Não. É assim, ó, olho por olho, dente por dente. Ele não matou e fez merda, a gente tem que matar ele também. Isso não é justiça. Não é? Que horas termina a aula? Concorda? Aí, ó, tá certíssimo. 15. Gente, tem que matar. Manda o quê? Eu acho que não se refere a justiça pra mim. Viu? Aqui ele mata.
Pra filha, eu sou assim que é humano. Você sabe que é. Outra coisa, pessoal. A gente diz que mata alguém que estrupou e matou a nossa filha. Mas ninguém garante isso. Ninguém garante. Não, ninguém garante. Às vezes, você pode chegar diante do criminoso e não fazer absolutamente nada. Não é por medo. Não é por medo. É por outro motivo. Isso vai depender do teu corpo, do teu estado de espírito no momento. Agora. Eu acho que ele leva uns toques, tá ligado? Sabe o que a gente vai fazer? Levar pra justiça da favela. Eles vão matar de qualquer jeito. Não, presta atenção. Se ele for preso, ele é de 4 anos. Ele é gordo. Só fazer justiça com a própria pessoa. Se você conseguir provar que ele fez algo que eu não fiz, uma parte. Ele já vai saber as consequências. Tem gente que vai ter que fazer. Se eu tiver grávida, hoje pode entender. A professora falou lembrando que ela falou quando a gente depois que a gente vai, ó, criança, ou vai fazer bebê. Essa lei não é considerada. Não, mas não é Bom. Eu acho que a lei devia fazer uma lei. Quando a mulher tá escutando, a gente pode Se fazer você estiver no momento, você tem que fazer com defender, tá ligado? Mas se você não estiver na hora, você não vai fazer isso. Só que, tipo assim, se eu consigo provar que o cara fez da lápis, ele pode bater nele na hora. Ele vai morrer na prisão, mano. Vai morrer na prisão. mesmo que você bata nele, tá chorando, você vai também ser julgado. O problema é do julgamento. Então você vai querer passar 5 anos na cadeia. Eu não vou passar 5 anos na cadeia. Eu vou citar. Pesquisa aí, professor. Não posso sair daqui que eu tô gravando. Não vai. Não pode. Ok, pessoal, então só para resumir, porque já vai acabar a aula, dentro da questão moral e da questão ética não pode haver a vingança, né? E nem o crime também. Dentro da moral e da ética não pode haver vingança.